Meus amados irmãos, graça e paz do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, seja com todos. Quero saudar todos os pais nesse dia. Celebramos a Deus pela vida de cada um dos pais. Seja Deus bendito, seja Deus gracioso com a vida de todos vocês. E a nossa reflexão essa noite está em Gênesis 25, versículos 7 a 11, quando estaremos relembrando a vida de um pai que deixou marcas da sua casa, marcas de seus filhos, marcas de uma geração. Gênesis 25, 7 a 11, assim se expressa. Foram os dias da vida de Abraão 175 anos. Expirou Abraão, morreu em ditosa velhice, avançado em anos. Foi reunido com o seu povo. Sepultaram-no Isaque e Ismael, seus filhos, na caverna de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar, o Eteu, fronteiro a Manre. O campo que Abraão comprara aos filhos de Et. Ali foi sepultado Abraão e Sara, sua mulher. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou Isaque, seu filho. Isaque habitava junto a Beer-lahai. Que o Espírito Santo possa nos auxiliar na iluminação e na aplicação da palavra de Deus em nossa vida. Hoje nós celebramos o Dia dos Pais. Tive o prazer de poder ir hoje à casa de meu pai, dar-lhe um abraço. Meu pai já é idoso, mas está limitado a uma cama, debilitado de sua saúde. Mas eu tenho muitas boas e más lembranças de meu pai. Eu creio que todos nós trazemos em nossas vidas marcas de nossos pais, herança de nossos pais. A Bíblia não nos fala de pais perfeitos, a não ser o Pai Celeste. Mas há pais que foram bons exemplos para gerações, para a sua casa. E esse personagem que acabamos de ler é considerado o pai da fé, o pai da nação de Israel e o pai dos crentes. Abraão teve os seus defeitos, teve as suas falhas, como todo ser humano teve. Mas também teve suas marcas que o projetou para o mundo, tanto para judeus, quanto para cristãos, quanto para islâmicos, como o pai da fé. E todos nós o chamamos de pai. Estudando a sua vida nas Escrituras Sagradas, no livro de Gênesis, e nós podemos encontrar marcas visíveis na vida daquele homem, que de fato o tornou o pai da fé. E a primeira coisa que eu quero observar hoje, celebrando o Dia dos Pais e as marcas dos pais de seus filhos, é que Abraão criou Isaque desde mais tenra idade, nos princípios, nos valores do Senhor, no caminho do Senhor. Abraão foi um pai obediente ao Deus Pai. E sua família, sua esposa, seu filho Isaque, seu filho Ismael, puderam ao longo dos anos certificar-se que seu pai de fato fora um homem obediente. Obediência foi uma marca visível de Abraão em sua história. Mesmo antes de conhecer aquele que agora era seu Deus, Deus lhe apareceu em Ur da Caldeia. Deus se deu a conhecer a Abraão e disse a ele: sai da tua terra, da casa dos teus pais, da tua parentela, vai para a terra que te mostrarei. E a Bíblia simplesmente diz que Abraão creu e obedeceu. E Abraão partiu. Depois de tanto tempo já na terra, peregrinando, na terra da promessa, em Gênesis 21, versículo 4, lemos que quando Deus já abençoara Abraão e Sara com a vida de seu filho Isaque, lemos que ao 8º dia, Gênesis 21, 4, que ao 8º dia, Abraão passou ao seu filho a marca da sua fé, a marca da aliança
que ele tinha com o seu Deus, em obediência ao seu próprio Deus, a um mandato de Deus. Abraão circuncidou Isaque quando este tinha 8 dias, segundo Deus lhe houvera ordenado. Abraão, obedecendo a Deus e amando seu filho, ele deu a marca do seu Deus ao seu filho. A marca que ele, como servo do Senhor, tinha como aliança. A constante preocupação de Abraão foi de educar, de ensinar Isaque nos caminhos do Senhor. Mas, acima de tudo, Isaque pôde ver um pai que andava nos caminhos do Senhor. Como o provérbio de Salomão que diz: ensina a criança no caminho que deve andar. É importante observar que diz o seguinte: ensine a criança no caminho. E não simplesmente ensine a criança o caminho. Abraão não foi um homem simplesmente que ensinou o seu filho Isaque o caminho, mas lhe ensinou o seu filho no caminho. Nós pais, na nossa geração de hoje, nós, contemplados por Deus também com família e com filhos, nós tudo fazemos para suprir as necessidades de nossos filhos, as mais elementares. Nós nos esforçamos, nós trabalhamos para deixar aos nossos filhos algum legado. Mas nenhum legado pode ser maior, mais rico para a vida de um filho do que o histórico de seu pai com Deus. As marcas de seu pai com a fé, as marcas de seu pai no culto a Deus. Quando seus filhos podem olhar para o pai e ter um referencial do Deus Pai. Precisamos realmente direcionar nossos filhos nos estudos, na escola, na disciplina, na educação, no trabalho. Queremos ver nossos filhos crescendo, projetando na vida. Qual pai não quer isto? Mas sábio é o pai que quer ver seu filho sendo projetado para os céus, entesourando onde ladrões não escavam nem roubam, entesourando nos céus junto ao trono da graça. Muitos pais dão tudo para os seus filhos e muitas marcas que nós pais deixamos para nossos filhos desagradam ao Deus Pai. Precisamos estar atentos aos momentos especiais da nossa vida, com a nossa casa. Abraão era um nômade e andava com a sua casa nas costas, com a sua família por todos os lados. Mas há algo importante que podemos observar. Abraão foi um pai presente. Não foi um pai ausente. Além de o seu filho poder ler em seu pai os princípios da fé do seu Deus, este filho pode encontrar seus pais ao seu lado em todo o tempo. Ser um pai presente implica em coisas simples. Por exemplo, saber das necessidades do seu filho, saber a idade do seu filho, a data de nascimento do seu filho, saber dos amigos do seu filho, saber da namorada do seu filho, saber dos estudos do seu filho, saber das pretensões do seu filho. Pais precisam estar presentes na vida de seus filhos. Mas deixa lembrar a nós pais neste dia, nenhuma marca e nenhuma preocupação deveria tomar mais o nosso coração do que ter os nossos filhos no caminho do Senhor. E observe que o próximo passo de Abraão, a marca que Abraão deixou na vida de Isaque, foi que Abraão teve zelo e preocupação pelo futuro da fé, pelo futuro cultual de seu filho, pelo futuro da aliança, da permanência, de prevalecer na aliança com este Deus que ele agora servia. Em Gênesis 24, versículo 2 e versículo 4, está escrito que um dia Abraão, já velho, chamou o seu servo mais antigo, que tomava conta, Eleazar, que tomava conta de todas as suas coisas. Ele disse para ele: vá até a terra da minha parentela, escolha entre os meus parentes uma esposa para Isaque.
Por que essa preocupação? Porque ele não queria que seu filho tomasse das filhas dos cananeus, que eram idólatras pagãos, que poderiam desviar seu filho da fé que ele havia ensinado. Poderia tirar seu filho da centralidade do Deus de Abraão. Esta é uma preocupação que nós devemos ter com nossos filhos. Abraão orientou seu filho Isaque a ter uma esposa temente a Deus, assim como ele tinha Sara. Para Abraão, se Isaque tivesse uma esposa crente, uma esposa que pudesse caminhar com ele, nos caminhos que ele e Sara caminharam, Abraão seria de fato o pai das nações, como Deus lhe houvera prometido. Um casal é mais feliz quando andam juntos. Um casal é mais feliz quando cantam a mesma melodia. Um casal é mais feliz quando oram juntos. Um casal é mais feliz quando seus joelhos juntos estão nos céus. Um casal é mais feliz quando os pares desses olhos olham para o alto e a sua esperança é a mesma que ao Senhor. O sucesso do casamento da família de Isaque seria uma sequência de fé. É interessante observar a importância que Abraão dava ao casamento de Isaque, em consequência da aliança, em sequência da aliança, em prevalecer na aliança. É importante pensar isso. Portanto, nós, pais, devemos pensar que marcas nós devemos deixar nos nossos filhos. Eu creio que nós devemos orar pela esposa de nossos filhos, muito antes dele pensar em namorar. Quero desafiar os pais que ainda têm seus filhos pequenos. Comece a orar pela esposa, comece a orar pelo esposo de seus filhos, de suas filhas, mesmo antes que eles lhe apresentem o seu futuro namorado. Ore a Deus, peça a Deus que dê a seu filho uma esposa que seja crente, um esposo que seja crente, que ambos possam confessar o Senhor. Ele demonstrou amor por Isaque, dedicando sua vida para colocar seu filho nos caminhos do Senhor e se preocupando com o futuro da aliança que ele fizera com Deus, na sequência da aliança com seu filho. A esposa de Isaque tinha grande valor para a permanência, a mantença desta aliança. Pensa nisso. Isso é importante. Mas há algo importante que eu quero que você possa refletir comigo, como marcas para os seus filhos, marcas para as gerações. Abraão demonstrou que amava aquele filho, era o filho da velhice. Mas apesar de amar Isaque de todo o seu coração, Abraão provou para Isaque que amava mais o seu Deus do que ao próprio Isaque. Amava mais a Deus do que a si mesmo. Abraão amou a Deus acima de todos e de tudo. Em Gênesis 22, Deus fez Abraão passar por uma prova. Disse Deus: toma agora Isaque, teu filho, seu único filho a quem você tanto ama. Vá até a terra de Moriá. Ali na montanha que eu lhe mostrarei, sacrificarás, me ofertarás teu filho em um sacrifício, queimarás em um holocausto. E Abraão tomou seu filho e o levou até o monte Moriá. Você acha que Abraão, naquela noite, não teve um sono difícil? Você acha que Abraão não levantou com o coração pesaroso? Mas a sua obediência a Deus, o seu temor a Deus era muito maior do que a sua dor. E o seu desejo de obedecer a Deus excedia em muito a sua dor. E ele tomou seu filho, levou. Nós conhecemos a história.
Deus impediu de sacrificar de fato Isaac. Embora o livro de Hebreus diga que pela fé ele sacrificou de fato seu filho, porque ele cria que Deus era poderoso para ressuscitar dos mortos, de onde de fato Deus o levantou. Um pai que deseja marcar a vida de seu filho deve estar disposto a revelar seu amor por Deus acima de sua própria vida, acima de sua própria casa. Essa marca Abraão deixou não só para Isaac, mas para nós, gerações posteriores. Abraão ofertou o seu filho. Abraão sacrificou o seu filho, verdadeiro e único filho, Isaac, porque ele obedeceu a Deus e ele amava a Deus. Ele foi obediente ao seu Deus. Isaac não era maior do que o Deus de Abraão. E isso marcou a vida de Isaac. Meus amados, Deus estava conferindo, de fato, dando oportunidade a Abraão de dar testemunho do seu amor por Deus. E Abraão o fez. Alguém poderia dizer, mas por que Deus fez isso? Deus não sabia que Abraão amava? Deus não conhece todas as coisas? Sim, Deus conhece, mas eu não conheço. Deus sabia o que Abraão ia fazer, mas eu não. Israel também não. Então o que ficou provado foi que Abraão de fato amava a Deus acima de todas as coisas. E Isaac passou a sua vida lembrando deste fato. Vale a pena amar este Deus. E portanto, quando Isaac olhava para seu pai, ele via estampado em seu pai o amor por Deus. Coisa maravilhosa. Coisa linda. Isso dá uma força. Isso norteia qualquer filho. Nessa geração pervertida, corrupta, insegura, inconstante que nós vivemos. Quando os filhos de fato veem que o pai de fato ama a Deus, que o pai de verdade professa este Deus, esse filho vai pensar muitas vezes na sua relação com este Deus. Quão importante é as marcas, ou quão importantes são, não é? As marcas que nós deixamos nos nossos filhos. Tem muitas coisas que meu velho e falho pai deixou marcas em mim. Eu me lembro nos meus primeiros dias de adolescente. Meu pai era superintendente de uma escola dominical, de uma congregação na cidade de Monte Carmelo, na igreja presbiteriana. E eu me lembro de que ele me ensinou a fazer a abertura de escola dominical. Eu ainda era um pré-adolescente. Aquilo naquele dia marcou a minha vida. E eu tenho certeza de que, ao ver meu pai muitas vezes na frente da igreja como um diácono da igreja, isso trouxe marcas positivas na minha vida. Meus amados irmãos, nesse dia dos pais, uma palavra para os pais que me ouvem. Pais, quais são as marcas que seus filhos vão lembrar quando você não mais estiver entre nós? Quando Abraão desceu à sepultura, ele continuou vivo na memória daquele povo e de sua casa e de seus filhos, pelo que ele foi, com Deus diante de todos. O pai da fé. Lembro que o profeta Oséias, capítulo 11, versículo 1, Deus diz a respeito de Israel: quando Israel era criança, eu o amava. Deus se relaciona conosco como se relacionou com Israel, como pai. Abraão não foi um pai perfeito. Ele teve suas falhas. Mas o Deus de Abraão, que é Deus Pai, é um Deus perfeito. E nele nós podemos nos espelhar. A Bíblia Sagrada nos apresenta como este Deus nos amou sobremaneira. O Deus e Pai que nos gerou em Cristo Jesus.
Este Deus e Pai que sacrificou o seu próprio Filho por amor a nós. Ele nos ama com amor eterno e nos dá a oportunidade de nos acertarmos com a casa do Pai, de nos acertarmos com o próprio Pai, vocacionando pelo Evangelho, pela unção do Espírito Santo, iluminação do Espírito Santo, o caminho dele. Deus Pai é aquele que pode ajudar você, Pai, socorrer você, Pai, para que você possa ser para seu filho um exemplo de um homem temente a Deus. Seja um imitador de Deus, o Pai. Imitemos este Deus, o Pai. Abraão, que criou Isaque nos caminhos do Senhor, aprendeu desde mais tenridade de seu filho a andar com o seu filho nos caminhos do Senhor. E lembre-se, o caminho é do Senhor. Ensinar os seus filhos no caminho do Senhor. Conheça o caminho do Senhor. Anda por ele. Anda com seu filho nele. Inspire seu filho no caminho do Senhor. Este Deus que é Pai de todos. Este Deus que está em todos. Este Deus que age por meio de todos. É um Deus presente que nós podemos celebrar todos os dias. Abraão se preocupou com o futuro da fé e da sua geração. Preocupou-se com o futuro da aliança na casa de seu filho. Pela prevalência da fé e da aliança nas gerações de seus filhos. Isso é de suma importância. Dê valor à aliança com Deus. Mostre isso para a sua geração. Abraão, apesar de amar Isaque de todo o coração, mostrou para Isaque que o seu coração era de Deus. O seu amor excedia o amor por Sara, o amor por Isaque. E por amar a Deus de uma forma tão verdadeira, ele pôde ser um pai verdadeiro. Marcas que o tempo não pode apagar. Séculos se passaram e as marcas de Abraão nunca se apagaram. Estão vivas, sendo para nós exemplos do dia de hoje. Que minha casa possa lembrar de mim como pai que deixou marcas de um homem que amava a Deus. Vamos nos preocupar com isso na nossa geração, que tem se tornado uma geração incrédula, onde é crescente o número do ateísmo, onde a fé tem sido negligenciada, onde o temor de Deus tem sido desprezado. É tempo de mostrar a este mundo e a nossa casa que o Pai Celeste é meu Pai em todo o tempo. Graça e paz seja com todos os pais. Deus os sustente e Deus os abençoe, hoje e sempre. Amém. Vamos orar. Senhor, que a Tua graça e a Tua paz estejam com os pais que me ouvem agora. Que Teu Espírito Santo os fortaleça, que Teu Espírito Santo os renove, que eles possam ter, ó Deus, firmeza no pacto com o Senhor. E que a sua geração, filhos e filhas, possam olhar, se espelhar em seus pais como aqueles homens que de fato se espelham no Deus Pai. Homens que esperam no Deus Pai. Homens que amam acima de todos o Deus Pai. E homens que confiam as suas gerações ao Deus Pai. Seja o Senhor engrandecido na nossa casa. Bendito, Senhor, seja teu nome, hoje e sempre. Amém. Graça e paz seja com os meus amados irmãos. Deus os abençoe.